Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Te convido a tomar em mãos a palavra de Deus. Hoje no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 21 ao 26. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhes Judas, não o Iscariote: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Hoje a Igreja, na sua Santa Liturgia, na sequência do Evangelho de João, vem trazendo aqui a partir do versículo 21, onde Jesus ele afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então aqui o Senhor ele fala que não basta só a gente dizer que o ama, só expressar meramente com a nossa voz e dizer que o amamos na prédica, mas ele exige muito mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então quem verdadeiramente ama o Senhor? Aquele que tem os mandamentos e os guarda. Mas não é pegar algo assim e guardar na gaveta, no baú. Não. É no coração. E quando o Senhor diz guardar no coração, é porque uma vez estando no nosso coração os ensinamentos do Senhor, aquela vida que ali colocou no coração é uma vida que está em disposição e já está na ativa dessa busca constante da vivência daquilo que o Senhor quer. Então, guardar é viver. Guardar é se inclinar totalmente à vontade daquele que nos deu esses mandamentos. Quem nos deu os mandamentos? O Pai. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós o amamos a Deus sobre todas as coisas, claro que nós vamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. E aí esses mandamentos são uma sequência de 1 a 10 mandamentos em que a Igreja nos traz esses mandamentos como base de fé para todos nós. E aqui eu quero falar eles na sequência. Então esse primeiro mandamento do qual ele diz aqui: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Este é que me ama, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então, se nós temos o mandamento guardado no nosso coração, se nós guardamos os mandamentos do Senhor, essa é a prova que o Senhor exige de cada um de nós, se nós o amamos. Não é somente dizer com a nossa boca, eu amo Deus. Não. Aquele que tem os meus mandamentos, se nós o temos e o guardamos, este é que me ama. Aí ele continua: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei
a Ele. Então, quais são os mandamentos? Como falei, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento na sequência é não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. E esse quarto mandamento ele vem acompanhado de uma promessa: honrar pai e mãe para que tenha vidas longas. Quinto mandamento, não matar. E esse não matar não é meramente somente em tirar a vida literalmente, mas matar no coração, matar com a língua, matar com a difamação. No sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então ele está dizendo aqui, aquele que tem os meus mandamentos, esses mandamentos, e os guarda, não é ter que nem eu tenho aqui. Eu estou com a Bíblia, eu estou com eles aqui. Você pode ter ele aí, você pode pesquisar na internet e aí puxar os 10 mandamentos e ali guardar, né? E Jesus disse que eu tenho que ter os 10 mandamentos e eu vou guardar ali, guardadinho no papel ali, no cantinho ali, para que sempre eu esteja olhando. Não, Jesus está dizendo guardar no sentido de viver. Esse é o verdadeiro sentido de guardar. Guardar no coração, ou seja, guardar com a vida, com a vivência, acolher e viver. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui a gente pode já entender porque a presença de Cristo era tão forte, tão visível, tão sentida, tão percebida na vida dos santos, porque eles guardaram esses mandamentos. Então, quando eles guardaram na vivência de dar a vida, de ter toda uma reverência, de ter todo um amor, mas não só um amor de fábulas, um amor de entrega, um amor muitas vezes de cobrança do próprio sangue, a cabeça rolar, o sangue ser derramado, a vida ser tirada, porque guardaram o mandamento, porque guardaram a palavra no coração. Então esses homens, eles viviam sim, transpirando Deus. Eles derramavam Deus, eles exalavam o perfume de Deus, porque eles estavam vivendo, categoricamente essa palavra. Então os santos incomodaram por isso, porque eles viveram esses mandamentos, viveram a personificação do Cristo neles, eles não sabiam se era o santo, até como diz aí o Cântico de São Francisco, não sabia se era Cristo ou se era Francisco, de tão parecido com Cristo que Francisco ficou. Então assim, de viver esses mandamentos, os santos eles configuravam Cristo. E tinha assim uma empatia, da mesma forma que Cristo foi de encontro aos pobres, aos necessitados, da mesma forma que Cristo caminhou nesse mundo e ele não teve indiferença. Jesus, quando viu a pessoa ali sofrendo, ele foi de encontro. As pessoas, todas as pessoas que procuraram Jesus, que bateram na sua porta, que foram de encontro a ele não foi indiferente. E às vezes as impressões que às vezes as pessoas acham que Jesus foi indiferente, na realidade não foi. Se a gente meditar bem, se a gente pedir a luz do Espírito Santo e a gente não for fundamentalista, for também no magistério da igreja, no catecismo, nos ensinamentos dos santos padres, nos escritos dos santos, e a gente for entender a doutrina, não a nossa luz própria do individualismo, do fundamentalismo, a gente vai entender que Jesus não foi indiferente. Por exemplo, quando aquela mãe vai de encontro a Jesus, que vem dias gritando, a cananeia, que os discípulos dizem que ela já está incomodando com aqueles gritos e vai pedir a Jesus que atenda, que Jesus atende e que ela diz o que quer, a filha está em casa doente, atormentada por um espírito imundo, e que ela pede que Jesus socorra. E Jesus diz que não convém dar o pão dos filhos aos cães, E aí as pessoas acham que Jesus foi indiferente, tem alguns que pensam, mas não foi, Jesus não foi indiferente. Pelo contrário, Jesus cavou a verdadeira fé lá no profundo do coração daquela mulher. Jesus, ele sondou no coração daquela mulher e ele quis deixar esse testemunho, até porque ele já sabia que aquela mulher tinha fé no coração. Mas ele quis externizar para aqueles que estavam em volta poderem ver que tamanha fé, que aquela mulher ela não estava gritando meramente porque ela
estava desesperada e queria um milagre. Ela estava gritando porque ela tinha certeza que os gritos dela não eram em vão e ela estava gritando a quem poderia realizar. Aqui eu abri um parênteses, né? Não fugindo totalmente do evangelho de hoje, mas abri um parênteses e vou fechar com essa conclusão. Jesus não foi indiferente a ninguém que o procurou. Fecha-se parênteses. Então aqui, meus queridos irmãos e irmãs, os santos, eles viveram esses mandamentos que o Senhor fala de tal forma que realmente se cumpriu na vida deles. Essa palavra onde Jesus diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, os que guardam esse mandamento é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus se manifestava na vida dos santos, como ele quer se manifestar na minha e na sua vida. Não pense que foi só para os santos, é para cada um de nós. Mas aí exige de nós decisão, existe de nós renúncia, existe de nós acolher Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, exige de nós não somente falar bonito, exige de nós não somente a prédica, exige de nós a vivência, o testemunho, a luta cotidiana para poder guardar essa palavra, guardar os mandamentos no coração. E aí? Eu estou disposto, você está disposto a pagar o preço? Então, meus queridos irmãos e irmãs, continuando aqui no Evangelho, pergunta-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, por que razão has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Aqui Judas, não o Iscariote, ele faz essa pergunta: Senhor, por que o Senhor vai manifestar-se só a nós e não ao mundo? Ou seja, como Judas quer dizer: mas Senhor, por que só nós e não logo o mundo todo? Será que nós somos mais importantes, mais bonitos do que os outros? Por que o Senhor vai manifestar-se só a nós e não ao mundo? Aí Jesus vai e responde a pergunta dele. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Então não é Jesus que faz a escolha, é nós que o fazemos. Entendendo? Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Então, se você ama Jesus, se eu amo Jesus, nós vamos guardar a palavra. E a consequência de guardar essa palavra no sentido de vivê-la é que Jesus, o Pai, vem fazer em nós a sua morada. E imagina aí, que graça, que vida, que santidade. O Pai e o Filho fazendo morada em mim e em você. Então, meus irmãos e irmãs, essa graça é para toda a igreja, é para todos nós. É desejo de Deus habitar em mim e em você. É desejo de Deus permanecer em mim e em você. Mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio, como eu venho falando, batendo nessa tecla, o livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, meus irmãos, vamos escolher Deus, vamos escolher estar com Deus, vamos escolher viver Deus na nossa vida. Eis que o que é velho passou, tudo se faz novo. Para de viver pensando aí na morte da bezerra. Para de ficar pensando no que tu não fez, faz agora. Para de ficar aí muitas vezes estacionando no teu passado. Ei, passado é passado. A palavra diz: eis que tudo se faz novo em Cristo. O que é velho passou. Nenhuma condenação pesa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Toma posse hoje dessa certeza. Nenhuma condenação pesa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Passou o que é velho, tudo se faz novo. A palavra diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa graça é para mim, Jesus. O Pai quer fazer em mim e você a morada. Mas diga: eis-me aqui, Senhor, abra o coração. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Então aqui Judas pergunta: Senhor, por que só a nós e não ao mundo? Aqui está a resposta do Senhor: eu quero me manifestar ao mundo, mas o mundo não me ama, o mundo não me acolheu. E a gente viu como foi quando Cristo pisou nesse mundo. O que é que fizeram com ele? Rejeitaram, açoitaram, caçoaram, esbofetearam, machucaram, maltrataram, condenaram e executaram a condenação com a crucifixão terrível, sofrimento do Senhor. E tudo isso Ele passou por amor, por mim e por você. Ou seja, a cruz que Jesus levou era minha,
Os açoites que Jesus levou era nosso. As cusparadas, as bofetadas, era tudo para nós. Os pregos, a lança, tudo era uma condenação nossa. Nossa, consequência da nossa transgressão, consequência dos nossos pecados, da nossa desobediência. Mas Jesus veio e assumiu as nossas dores. Jesus veio e assumiu tudo isso. Carregou o pecado de toda a humanidade. E na cruz, na carne, ele condenou o pecado. E conquistou a vida eterna. Quando os inimigos olhavam ali para Cristo na cruz, zombando, salvou a tantos, salva a ti. Se és filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Então, quando os inimigos olhavam para Cristo na cruz, eles diziam: vencemos, o homem está morrendo e tudo se acaba aqui. Ele disse que era Deus, mas, no entanto, nós estamos matando. E, na realidade, uma pessoa que estava ali, embora presenciando tudo isso, porque ninguém é de ferro, e Maria, ela humana, e ela sentiu a dor, ela sentiu o sofrimento do filho. Então Maria olhava dolorosa, chorando, mas bem São João diz que ela estava de pé diante da cruz. Por quê? O que mantinha Maria de pé? A certeza de que aquilo ali não era o fim. A certeza de que Jesus iria ressuscitar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, guardar os mandamentos do Senhor é vivê-lo, é acreditar nas suas palavras, é acreditar no que ele diz: eis que estareis convosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Então confia, não desista, não desanime, avanço para as águas mais profundas. É desejo dele, ele quer se manifestar não só aos seus discípulos, mas ao mundo todo. Mas é preciso que o mundo o acolha. Se o rejeita, não tem como. Aí vai dizer: Senhor me excluiu, o Senhor fez aí acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diz: eu quero esse e rejeito esse. Não, Deus, ele mandou o Filho para todos. Jesus veio e morreu por todos. Agora, se eu não acolho essa salvação, se eu não valorizo o sofrimento que Cristo por mim, se eu rejeito, a escolha é minha. É eu que estou agindo assim. É eu que não quero. Não é Jesus, é eu que não quero. E Jesus vai respeitar esse livre-arbítrio. Nesse meu livre-arbítrio, se eu escolho viver os mandamentos, a consequência é salvação, a consequência é a graça de Deus. Mas se nesse livre-arbítrio eu escolho rejeitar Jesus, rejeitar seus ensinamentos, rejeitar seus mandamentos, a consequência é a condenação. Então não foi Jesus que me condenou, foi eu que me condenei, foi eu que não ouvi, foi eu que não acolhi a palavra que me salva. Então, meus queridos irmãos, tomemos posse hoje dessa certeza de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra. Eu e meu Pai o amará, e nós iremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do meu Pai. Então, se não ama, como é que eu vou saber quem ama? Você está julgando. Não, aqui a palavra deixa bem claro. Quem ama e quem não ama. Não é eu, é a palavra. Quem ama, guarda. Quem ama, vive. Quem ama, se esforça para viver os mandamentos. Quem não ama, não guarda. Quem não ama, não está nem aí. Então não é eu que estou julgando, é a palavra que está aqui colocando o seu discernimento. Quer ver quem ama Jesus? Quer saber quem ama verdadeiramente? Quer saber quem tem compromisso com o Senhor? Observa se ele luta para viver os mandamentos. Quais os mandamentos? O que eu citei aqui. Não vamos querer dar um ano de despercebido como aquele jovem rico, que perguntou o que deveria fazer que eu devo fazer, Senhor, para ter a vida eterna. Jesus tem observado os mandamentos, aí ele vai dar um despercebido. Quais, Senhor? Aí Jesus vai citando, aí ele vai dizer: tinha observado desde a minha juventude. Ora, se ele não sabia qual eram os mandamentos, como é que eles tinham observado? Então ele sabia, deu um despercebido. Mas ele sai dali triste, porque Jesus coloca uma coisa que, por ele sozinho, humanamente não tem condição de fazer. Porque olha como foi o início da conversa dele com Jesus: Senhor, o que eu devo fazer
para eu ter a vida eterna. Não é eu que faço. Não é mérito meu, meus irmãos. Não é mérito meu. É mérito de Cristo. A salvação é mérito de Cristo. Embora eu tenha que fazer a minha parte. Era bem fácil para ele ali. E ele tornou tão difícil. Acolher-se Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eis a nossa salvação. Acolher Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não é eu que estou julgando quem realmente ama o Senhor. A palavra é bem clara. Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não vai guardar os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que tendes ouvido, não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Se amamos o Senhor, iremos guardar suas palavras. Se amamos o Senhor, iremos guardá-la no coração e vivê-la, lutar, buscar a graça. E qual é essa graça? Quando o Senhor ele pede tudo isso para guardar a palavra, para viver seus mandamentos, ele continua: disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, quando ele nos pede tudo isso para viver tudo isso, ele está dizendo aqui: vai vir o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Então, quem é que vai nos dar força? O Espírito Santo. Quem é que vai dar a graça à igreja de viver as palavras do Senhor? O Espírito Santo. Quem é que vai recordar a nós? O Espírito Santo. Você que é pregador, você que prega a palavra de Deus, quem é que vai te dar inspiração? O Espírito Santo. Ele vai recordar as coisas que o Senhor falou. Aqui, para os discípulos. O que Jesus disse aos discípulos? O que Jesus ensinou aos discípulos? Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai recordar vocês. Vocês vão dar continuidade. Eu vou para o Pai. Mas vocês vão ficar aqui e vão pregar esse Evangelho. E o Espírito Santo, ele vai inspirar vocês. No momento que vocês começarem a falar aquilo que eu vos falei, o Espírito Santo vai recordar na mente de vocês tudo que vocês ouviram de mim. E para nós hoje, que não caminhamos fisicamente com o Senhor e que estamos também no exercício da pregação da palavra, como que o Espírito Santo vai recordar se eu não ouvi, se eu não conversei, se eu não caminhei com o Senhor no tempo que Ele esteve nessa terra? Jesus está aqui. Tudo que os discípulos aprenderam na caminhada, quando Jesus caminhou, tudo que eles aprenderam pessoalmente com Jesus, ficou aqui. Está tudo aqui. Então, se eu medito essa palavra, se eu mastigo essa palavra, se eu me debruço nessa palavra, se eu faço todo santo dia a Santa Liturgia, que a igreja nos traz, todo santo dia a igreja nos traz as leituras, e eu estou todo santo dia fiel, essa palavra, ela vai entrando no coração, vai entrando no coração. E quando aquele homem for pregar, for falar de Jesus, às vezes que a memória dele humanamente é falha, o Espírito Santo vem agir naquilo que ele está se alimentando todo santo dia, que é a palavra. Então é isso que Jesus está dizendo. O Espírito Santo vai recordar e ensinar-vos-á todas as coisas. Porque o Espírito Santo é o Espírito que habita Deus. E quem pode saber o que há em Deus senão o Espírito que habita Deus? E esse Espírito Santo, ele sopra onde quer, em quem quer, da forma que quer. Esse Espírito Santo é para mim, para você. Esse Espírito Santo não faz distinção nem acepção de pessoas, mas é somente aqui o que o Senhor disse. Aquele que me ama vai guardar a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos nele e faremos deles minha morada.
minha morada. Então, se nós guardamos a palavra, se nós observamos a palavra, se nós nos esforçamos com a graça de Deus para viver esta palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, o Espírito Santo, ele vai nos dar a força e a graça de assim viver a fidelidade que o Senhor espera de mim e de você. Amém. Assim seja. Assim seja, meus irmãos, que o Espírito Santo nos revigore e nos dê força, nos dê coragem e nos dê um coração destemido, audacioso e nos dê a graça de sermos homens e mulheres pregadores intrepidantes, pregadores constantes, pregadores que anunciam destemidos o Evangelho que o Senhor, Ele mesmo confiou à igreja. E a igreja confiou a todos nós. A todos nós. Você, cristão batizado católico, você, cristão batizado no seu mônus batismal, no seu sacerdócio batismal, o Senhor te conferiu a missão da igreja. Ide e evangelizai, pregai a todas as criaturas. Neste tripé, a tradição da igreja, o magistério, palavra de Deus, magistério e a tradição da igreja. Nesse tripé, pode ir sem medo. Você não erra. Pode anunciar Jesus, pode pregar, sem nenhum medo. Não corre risco de você ser um herege. Não corre risco de você estar ensinando coisas humanas, meramente humana. Não corre o risco de você estar sendo doutrineiro, fugindo da doutrina. Palavra de Deus, santa tradução da Igreja Católica e o magistério. Em resumo, catecismo na mão, catecismo da Igreja Católica na mão e a palavra de Deus para o pregador. É preciso, para que a gente não venha ensinar nada de nós mesmos. E se nós nos esforçamos para estar na intimidade com o Espírito Santo, como Jesus mesmo diz, não é eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo aqui. Ele continua dizendo aqui, olha, a palavra que vos tendes ouvido não é minha, mas sim de meu Pai que me enviou. Mas olha aqui, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos a todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele ensina. Ele ensina. Então, com a unção do Espírito, palavra de Deus, tradução da Santa Igreja Católica, magistério da Igreja Católica, e aí você pode resumir tudo com o livro do Catecismo, que ali está toda a doutrina, não tem como você fugir. Aí a gente pode ir avante para as águas mais profundas, sem medo, né, de estarmos aí ensinando coisas de nossa cabeça. Essa não é nossa pretensão, não é esse o nosso desejo, mas sim ser fiel com a graça de Deus à santa doutrina da Igreja Católica, a qual nós professamos a nossa fé. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.